nome é Acer Castilho. Eu sou guia museológico aqui no MISC, Museu de Imagem e Som de Cuiabá. Então, nós estamos aqui num casarão antigo e bem preservado aqui no Centro Histórico de Cuiabá. Mas esse casarão, conhecido como Sobrado do Alferes Joaquim de Moura, aqui é onde é o início da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. É o início de Cuiabá, é o princípio da cidade propriamente dita enquanto uma vila. Nós temos aqui uma maquete que foi produzida por Aníbal Alencastro, que é um dos historiadores influentes do estado de Mato Grosso, de toda a Cuiabá. Então ele criou aqui, a partir de documentos históricos. Foi exatamente nesse local que os bandeirantes Pascoal Moreira Cabral e Miguel Sutil descobriram uma quantidade muito grande de ouro durante esses séculos, né? E nós estamos falando do século XVIII e XIX. Nesse contexto nasce essa vila, em função desse achado do ouro. Então, essa é a Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. Nós temos a história de uma pessoa que o museu abriga aqui, que é o Mestre Inácio. O Mestre Inácio, ele era um quilombola, então ele era um escravo. E ele tinha habilidades incríveis, então, para tocar vários instrumentos. Ele é importante aqui para o museu e para a Cuiabania por ser um dos primeiros a fundar aqui uma escola de música. A criação de um ritmo, que hoje é aquilo que marca a música aqui em Cuiabá, que é o rasqueado, que inclusive nasce como um rasqueado do baú. Rasqueado do baú porque ele era do baú. O museu ele tem alguns acervos e nós temos alguns instrumentos que seriam essa bandinha do Mestre Inácio. Ele que era multi-instrumentista, então ele tinha esse talento para estar usando esses vários instrumentos que foram preservados. E aí temos também uma partitura, né, também cunhada aqui pelo Mestre Inácio, né? Pessoas, por exemplo, que vêm do Brasil inteiro e até do mundo para estar visitando o Brasil. Poxa, eu não entendi nada do que está na partitura, né? Mas eu já ouvi comentário de músicos de que há uma certa peculiaridade na forma da inscrição dessa partitura atribuída ao Mestre Inácio. Aqui no corredor também do nosso museu, abrigamos algumas fotografias, como essas aqui, por exemplo. Então, em 2006, aqui embaixo, e aqui em 1910. Aquela primeira versão da catedral, aqui nós temos conhecimento. É na década de 10, 1920. Mas, se você olhar a comparação entre essa primeira e essa foto aqui, a segunda fotografia, você vai ver que a Basílica hoje, ela está aqui. Então, ela está assumindo já o formato que ela é hoje, né? Mas essa é uma foto panorâmica já de 1980 que traz consigo uma cidade bem maior. Hoje você tem Cuiabá com a presença de muitas igrejas. A princípio a vila poderia começar aqui na região portuária e já tinha a igreja lá do São Gonçalo. Aí você desce, você vai ter uma igreja por nome Nossa Senhora Auxiliadora, é conhecida como Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. Descendo um pouco mais na mesma trajetória, você vai ter a igreja do Seminário, igreja do Bom Despacho. Uma igreja que foi construída, inspirada no modelo da Catedral Notre Dame, lá em Paris. E você vai descendo essa região aqui e você vai encontrar já do outro lado a Basílica aqui no formato que é hoje, né? Então, muitas igrejas. Você vai ter também já a representação de outras religiões, como aqui, por exemplo, a Mesquita Muçulmana, que é uma das maiores do Brasil.
Dessa foto nós podemos contemplar a Igreja do Rosário. Nessa mesma igreja que foi erigida por negros, por escravos, acontecem uma lavagem da escadaria do Rosário. Congrega na lavagem da escadaria pessoas de vários segmentos religiosos, ciganos, anglicanos, o pessoal da mesquita muçulmana, o pessoal da Umbanda, das religiões de matriz africana. Então, eles também caminham em procissão. E esse processo acontece aqui, o processo da lavagem da escadaria, que antecede a festa de São Benedito, uma das festas mais tradicionais aqui em Cuiabá, que é o Santo Negro. Aqui nós estamos no espaço Lío Arruda. Por que Lío Arruda é tão importante para o museu? Um jornalista, ator, professor, músico, um palhaço, um artista completo. E ele surge no contexto da valorização do linguajar cuiabano. Mas o povo cuiabano andou num tempo muito triste por conta da forma como se falava. Então foram estudando, puxa, mas nossa fala é feia. Chama o cachorro. Então você não vai dizer chama o cachorro. Você vai dizer chama o cachorro lá. John, olha as pia lá, o que Dona Clotilde está fazendo de boi ali? Então, essa é uma fala típica, de boi. Lío Arruda trabalhava esse tipo de conceito. O que é uma pessoa que está de boi? De boi é simplesmente alguém que está de 4 pés. Então, para contar o caos, ele sentava nesse formato aqui. Então, o outro compadre estava aqui, ou aí do lado, e ele ficava aqui sentado desse formato, com naturalidade, conversando. Pois é, John, pois o senhor não sabe que o desgramado do boi de compadre Antônio entrou e acabou com a minha roça de maticho. Era da origem do povo, esse ficar de croque, né? Esse material aqui é tudo acervo original de Lío Arruda. Então, dos seus personagens mais emblemáticos são a comadre Inhara. E ela faz uma fofoqueira, né? Aquela vizinha que está na janela tomando conta da vida do vizinho, das vizinhas, vendo que hora que chegou. Então, fazendo aquele serviço de jornalismo por nome fofoca, né? Meu Deus, já estava no cabaré, vai ver. Então, esse tipo de linguagem que é o que Lío Arruda estava trabalhando. Se alguém daqui da Cuiabania fosse a São Paulo, quando ele voltasse de São Paulo para Cuiabá, ele era quase que um semideus. Não, fulano já foi em São Paulo, já esteve lá, então ele volta falando diferente, volta com a postura agora de alguém que já está integrado. Então o cuiabano, ele tinha esse problema com a identidade por conta da linguagem. Ele, o Arruda, ele é importante no sentido de que ele está dizendo, olha, isso aqui é um bem cultural e material, vamos preservar. E aí, a partir dele, nasce, quando ele acaba falecendo, então surgem vários artistas, né? Como eu citei a dupla Nico e Lau, aí você tem o Tiago Mourão também, que é um artista que tem falado, tem o japonês cuiabano também, e muitos outros que estão tentando agora levar. Então ele deixou um legado enorme. Então ele representa uma riqueza importantíssima para a cultura cuiabana. Por isso ele está aqui no Museu da Imagem e Som de Cuiabá.